Você falou que foi, então, como voluntário, depois de voluntário, foi como missionário lá para o Sudeste da Ásia. Conta pra gente, isso foi há 16 anos atrás, né? Qual era e como é? Eu acho que essa é a parte para você contar qual é a realidade daquela localidade onde vocês ficou esse período. Foi muito interessante porque, por exemplo, quando eu fui para um país também muçulmano, mas um país também que é hindu e que é budista. Então, as três raças juntos, né? Então, foi muito... Eu brinco com o pessoal que foi assim, um intensivão, o mestrado na marra, né? Porque você tinha as três religiões, os três povos que vivem no mesmo local, que se odeia, né? Então, é um povo que domina, porque é o povo muçulmano, então ele tem tudo do governo. É o chinês, que tem todo o dinheiro, ele comandava toda a parte de comércio e negócios, e o indiano foi levado como uma mão de obra, um escravo praticamente. Então, você conviver naquele contexto ali foi um crescimento muito grande. E, para mim, muito desafiador, porque eu fui solteiro. Então, eu gosto sempre de falar isso porque eu tenho o privilégio de viver todas as fases de um ser humano no campo missionário. Então, eu fiquei 2 anos como solteiro, depois casei, ficamos 8 anos sem filhos, depois com 2 filhos. Então, a gente viveu todo esse. E foi muito desafiador. Primeiro, por quê? Algumas pessoas falavam, pô, tu vai para o campo solteiro, espera a cara metade, né? E é muito desafiador, tenho rodado praticamente o Brasil todo em algumas igrejas, e a palavra que eu ouço, muita gente fala assim, poxa, missionário, como eu me arrependo até hoje de não ter ido para o campo esperando minha cara metade. Estou até hoje esperando minha cara metade, nem vi a cara metade, nem fui para o campo. Né? Está com 60 e poucos anos, 50 e poucos anos, continua sozinho, não foi para o campo. Então, assim, a minha palavra para você que está aí é assim, se Deus está te chamando para o campo, espera a cara metade, não. Dependa do Espírito Santo, que vai ser quem vai completar a obra. É desafiador? Amém. Claro. Se você falar que eu tive dias maravilhosos sozinho, muitas vezes sozinho, a casa dava um eco, né? O vento batia, não tinha ninguém, assim. Mas eu louvo a Deus que foi um período que eu pude me desconstruir, né? Porque eu acho que o interessante da obra missionária, e aqui eu vou dar assim uma dica, né? Muitas pessoas falam assim, missionário, que benção que você foi para a obra missionária. Eu falo assim, não, que benção a obra missionária foi para mim. Porque quem me conheceu há anos atrás sem ser missionário, vai falar assim, poxa, a obra missionária fez muito bem para você. A nível de caráter, a nível de comportamento. O Sudeste da Ásia fez muito para mim. Na forma de eu ser, eu era muito mais agitado. Já sou agora, mas eu era mais turbinado, ainda era mais maluco. Né? O cérebro era muito rápido, o esporte fala muito rápido. Fala a esperança para mim. A esperança. Fica na Ásia um pouco, tu vai começar a ficar zen, fazer até yoga. Então, assim, eu acho que, para mim, foi esse desafio de chegar num campo totalmente diferente. Foi desafiador porque eu fui para ficar 1 ano, para aprender o inglês, substituir um missionário de férias, acabei que fiquei 6 anos. Então, assim, o trabalho que era para assumir uma escola com 100 e poucas crianças sem falar nada quase do inglês. Falava yes, no, apple, teacher, aquelas coisas. Então, assim, é claro que hoje eu não recomendo, tá? Mas eu louvo a Deus por ser brasileiro. A gente é tudo doido, né? E essas coisas só o brasileiro que encara, né? Ir para um lugar do outro lado do mundo com inglês mortinho de escola pública de 2º grau, que só tinha uma aula na semana. Né? Só então, aprendia verbo to be. o verbo to be, nem to be era. Porque foi tão triste que quando eu cheguei lá nesse país para estudar o inglês, eu fiz a prova, né, para ver qual o nível, eu caí no -1. Eu nem sabia que existia a sala -1. Pô, fiquei muito irado com Deus. Eu falei, pô, Deus, aí não. Aí isso também humilhou. Isso é muito, muito, muito ruim. Eu sabia que eu ia chegar no 0. Eu falei, não, 0 já estava certo. Falei, eu vou começar do 0. Até falei com o diretor, não, eu quero começar do básico, do 0. E ela falou assim, não, vamos fazer um teste, que eu nem sabia que tinha o -1. Mas foi muito legal, assim, porque a minha turma -1, tu ri,
Deus tem um papel, ele faz, né? Que quer quebrar a gente, né? E o melhor, assim, tá sendo ótimo, porque, assim, às vezes a gente encontra missionários por aí e fala assim, não, missionária, eu não estou pronta ainda. Só que, assim, mas a visão, quando é dada, a missão, quando é dada, o Senhor capacita. Foi muito legal ver isso, porque quando eu assumo, então, a escolinha, eu ia para as reuniões, ia para torneios. E na reunião, o pessoal da igreja que era parceira nossa lá, falava tudo inglês. E eles, na cabeça dele, o cara fala inglês, o cara veio para cá. E então eu fiz uma estratégia. Tudo que o cara falasse, eu falava 2 yes e 1 não. Eu saía de casa, então, yes, no. Aí quando o cara fala assim, no, eu digo, yes. Eu vi que dei mole, entendeu? Agora vacilei. Ia para os torneios, assim, campos com 10 campos, com 500 crianças. Levava 6, 7 times, sub-10, sub-8. E o pessoal no microfone vai falando, o sub-10 é a categoria. Sub-10 no campo A, lá não sei aonde. E eu ali sentado. Daqui a pouco vinha uns pais assim, coach, que é treinador. Nosso jogo é lá. Hoje em dia eu sei que estava falando que o jogo é lá. Aí eu aprendi uma palavra na igreja, que eu ia num culto lá, e o pastor falava assim, relax. Eu falei, essa é boa, vou mandar, relax. Para fingir que eu estava bem. Não, estou tranquilo. Mas não entendia nada, né? Então, assim, foram anos, assim, os meninos davam treino para as crianças falavam assim, pô, tua pronúncia é ruim pra caramba. Pô, não sabe nada. Então, foi um período muito bom para Deus quebrar, né, todo esse orgulho do futebol, o jogador de futebol, o que está na mídia, né? Então, botar você como um bebê dependente dele. Né? Então, fui para a escola e acabei que era para ficar 1 ano, ficamos 6 anos lá, porque Deus fez milagres. A escolinha de 100 e poucos crianças foi para 400 crianças. Glória a Deus. Começamos trabalho com crianças com necessidades especiais, começamos centro de reabilitação de dependente químico. Então, assim, foi muito bom e muito desafiador, né? A questão não só da língua, comida, cultura, né? Tudo isso foi... Sobre a comida, fala um pouco sobre a comida. Acho que comida é sempre um assunto que sempre surge no podcast. Não sei porquê, né? Não entendo. Mas a galera sempre fala, né? Porque no Brasil, a gente sair, às vezes, da região já é estranho e ir, assim, para o outro lado do mundo. Não, mas eu volto a dizer. Não sei se você que está aí nos ouvindo consegue entender o privilégio que você tem de ser brasileiro. E eu quero dar aqui uma entradinha rapidinho, Vitória, em algum assunto, porque desde que eu cheguei no Brasil, eu cheguei em setembro, eu tenho ouvido muita gente falar assim, que vergonha de ser brasileiro, não, eu quero sair do Brasil, é por causa de política, político A, o político B, o C, o D, tal, essas coisas, né? Aí eu falo assim, rapaz, você não sabe o que você está falando. Deus tem levantado a nação brasileira para enviar missionários para o mundo todo. Hoje, por sermos brasileiros, as portas estão abertas em qualquer país. Nós somos amados em qualquer país. E você vê, que eu estava conversando agora, o Brasil, só o Brasil em si, já é um treinamento de campo missionário para qualquer lugar. Por exemplo, eu rodo o Brasil todo. Eu fui lá em Manaus, o cara me deu um açaí. E eu falei, cadê o Guaraná Natural e o leite condensado? O cara quase me bateu. Se não tem leitinho em pó, não? Isso Eu queria queijo, confetezinho, o cara quase me apedrejou. Vocês estragam o nosso açaí, seus carioca. Eu fui em São Paulo, falei, me dá um cachorro quente. O cara mandou uma patoca de purê e cenoura. Eu falei, que purê? Não quero comida não, meu filho. Mas o cachorro quente tem purê. Então, assim, são coisas que parecem ser muito comum. Mas quando você está dentro do Brasil, expressões, né? Estava falando uma expressão aqui antes, e tem várias expressões que a gente vai lá no outro estado e fala assim, ué, ele falou o quê, óbvio? Então, são coisas que a gente já vai sendo preparado com esse desafio, essas dificuldades. E, por exemplo, eu venho de uma região de comunidade, onde vi e cresci, pessoas se matando, helicóptero entrando, pessoal caveirão tem que entrar. E eu falo para o pessoal, foi ruim? Sim. Mas foi muito bom, porque hoje eu trabalho em campos, em regiões que eu trabalhei perto de pessoas homem-bomba. Eu trabalhei com pessoal que se dizia malandro, bandido, perigoso. Eu trabalhei dentro do presídio. Aí eu falava com o pessoal, ué, esse cara é o malandro daqui, anda com uma faquinha. Eu cresci com o pessoal com fuzil, então esse cara é um bobão para mim. Né? Então, se eu contar a minha história, meu filho, para você vai ter medo de mim. Então, assim, parece uma brincadeira, mas até o estômago. Então, por exemplo, eu cresci pobre.
Meu pai, com muita dificuldade, trabalhava para criar os 4 filhos. Então, por exemplo, a gente comia aqueles cachorro-quente de rua. Sabe aqueles cachorro-quente de rua do Rio, tu conhece? Daquele jeito. Aquele cara que passava aquele pano que nunca lavava há 50 anos na testa e botava a mão para cortar o seu pão. Isso quando ele não ia no banheiro ali, que é na própria rua, e voltava sem lavar a mão e pegava o teu pão. Preta. A unha preta, pegar um cigarro. Então, os anticorpos já foram sendo desenvolvidos ali. Então, quando eu cheguei na Ásia, os vermes falaram assim, estamos em casa, porque a higiene zero. Então, por exemplo, a minha dificuldade, porque quando eu saí daqui do Brasil, eu pensava que eu gostava de pimenta, porque meu pai sempre temperou pimenta. E eu botava umas 4, 5 gotinhas, eu achava o maior comedor de pimenta do mundo. Mas quando eu chego nesse país do Sudeste da Ásia, os caras botam metade de um prato, é pimenta. É pimenta mesmo. Não é gotinha. Amassa ela, cozinha ela no alho e bota ali. Então, é arroz e pimenta a alimentação. Da Malásia, Tailândia, Filipinas, Indonésia. A base é arroz e pimenta. Índia, curry. Falei, caramba. E eu não sabia falar. E eu descobri quando eu fui no KFC. Eu fui no KFC, meu primeiro desafio. Vou pedir uma comida. Estava estudando inglês, estudava 8 horas por dia, tinha que comer do lado da escola. Falei, vou comer. Fui no KFC, eu falei, pelo menos vai ser mais fácil, tem foto e eu sei falar número. 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei, pô, tô bem, vou arrebentar. Então, eu cheguei no lugar, no KFC, e falei, number 3. Aí ela me arrebentou. Falou em inglês, né? Tu vai comer aqui ou vai levar para casa? Do you want to eat here or you take away? Number 3. Do you want to eat here or take away? Number 3. Pô, eu vim programado para falar o número. O que você está perguntando? Ela, de repente, ela viu, pô, esse maluco não vai rolar nada, né, no inglês. Ela falou, tá bom. Aí ela falou assim, do you want spice? Que é, você quer apimentado? Aí eu lembrei da Spice Girls. Falei, pô, se elas são bonitas, maluco, o grupo é legal, deve ser legal o negócio. Falei, Spice Girls, as meninas bonitas. Falei, pô, se a avó quer Spice, falei, yes, Spice, Spice. Maluco, até dar a primeira mordida. Nossa. Quando dei a mordida, o olho encheu d'água, cuspindo, aquele... Falei, fiz pra ela o gesto, né, assoprando assim. Ela, Spice. Falei, então Spice é pimenta. Então, assim, foi na marra. E aí começa essa crise de comer pimenta, passar mal. Então, você tem que optar. Porque todo dia eu comia fora e eu comia na casa das pessoas. Então, eu fui para o ministério sentado no trono. Não foi diante do trono. Então, assim, durante o primeiro mês, eu tive que encarar a pimenta. Aí chegava em casa, era aguaceiro e chuvarada. E o Senhor vai derramar aguaceiro até o organismo... Eu não tenho condições. se adaptar, né? Esse podcast... Muito bom. Até o Luciano tá ali do lado de fora se acabando de rir. Se botasse um microfone hoje em Luciano tá rindo de absolutamente tudo sem parar. Mas, Não, assim, mas a gente verdade. ri, a gente ri, mas assim, na hora... Agora dá pra rir. Agora a gente tá rindo. Naquela época eu não ria, não. Eu sofria mesmo pra sair, né? Porque ele sai mais brabo, né? Uhum. Então foi muito difícil essa parte de alimentação. E direção, né? Porque a mão é ao contrário. Então, até hoje a gente está no Brasil, às vezes a gente entra na porta do lado errado do carro. Então foi todo um processo de reeducar o cérebro, reeducar postura, roupa, entendeu? Então, assim, eu não tive tanto problema, mas minha esposa, né? Então, por exemplo, minha esposa sempre usou no campo um número a mais, ou até 2 números a mais da roupa. Ela usava P no Brasil. Às vezes ela usava o M ou o G, para ficar a roupa bem larga, porque no campo muçulmano você não mostrar muitas curvas. Então, é todo um desafio, né, da mente, né?